Ei, olha para mim. Essa frase foi repetida inúmeras vezes na minha infância. O meu pai falava sempre para mim, falava para os meus irmãos, olha nos olhos. E eu aprendi isso desde criança e eu aplico isso hoje, porque toda a comunicação ela tem que ser muito real, muito verdadeira, e ela precisa gerar conexão. No assunto de hoje nós vamos falar sobre uma comunicação, sobre a linguagem verbal, não verbal, e de que maneira que nós podemos usar isso a nosso favor e a favor das pessoas que estão à nossa volta. Meu nome é Dari Terceiro, eu sou analista de perfil comportamental e antes de mais nada eu peço que gentilmente você se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui e bora pro vídeo. Você já conversou com alguém que não olha nos teus olhos, que fica olhando para baixo, olhando para fora, para a direita, para a esquerda, e que você parece que não tem uma conexão? É muito ruim isso. Nós já falamos isso em outros vídeos, o ser humano é um ser relacional, ou seja, nós precisamos dessa troca de informações. Nós precisamos conversar, nós precisamos nos comunicar uns com os outros de uma forma correta e assertiva. A mensagem a ser passada e a mensagem a ser recebida, elas precisam estar muito conectadas. E por isso, a importância de você olhar nos olhos da pessoa que está à sua frente. Quando você não olha nos olhos, parece que tem algo errado. Parece que não existe confiança, não existe entrega e não existe conectividade. Vivemos um momento da história em que a comunicação se tornou muito mecânica, muito automática, por meio de mensagens, por meio de vídeos. E essa habilidade de uns conversar para os outros acabou sendo deixada de lado. Até um bilhetinho as pessoas têm dificuldade de escrever. As pessoas gostam de ser valorizadas, gostam de ser ouvidas. Eu trabalho com pessoas e eu percebo a necessidade que elas têm de receberem atenção. Todos nós precisamos receber atenção. Então a dica que eu te dou é: fale menos e ouça mais. Dê liberdade para outra pessoa falar. Quando você dá liberdade para a pessoa falar, você está permitindo que ela exponha aquilo que ela acha que deve ser colocado de uma forma muito natural. E isso cria conectividade. Nós interpretamos e somos interpretados a todo momento. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A primeira impressão é a que realmente fica. É aquela leitura primária em que a pessoa bate o olho e já te analisa se essa pessoa é bem intencionada, mal intencionada, como é que ela está vestida, como que ela está gesticulando, se ela está arrumada, desarrumada, está desleixada. Tudo isso faz parte de uma primeira leitura. Ela é mais rápida que o nosso próprio pensamento. Por isso, capriche quando você for se encontrar com uma pessoa pela primeira vez, saiba que você está sendo analisado. Existe a linguagem verbal, existe a linguagem não verbal. A verbal é extremamente importante, que fala da nossa comunicação, na nossa habilidade e nos comunicarmos. Mas a comunicação não verbal é tão importante quanto a maneira que você se porta, tua postura, teus gestos. Eu estou falando contigo agora e eu estou inclinado para você. Ou seja, eu estou te dando atenção. Eu estou querendo como se você estivesse na minha frente e eu quisesse te ouvir. Eu me inclino, eu me preocupo, eu falo, eu gesticulo. Agora, se você estivesse falando comigo e eu estivesse com os braços fechados, braços cruzados, parece que cria-se uma barreira. Se eu estou olhando para outro lugar, se eu estou olhando para fora, significa que eu não estou te dando a atenção que você merece. Então, o corpo fala. Geralmente, quando nós nos comunicamos com um grupo maior de pessoas, nós usamos perguntas abertas. Ou seja, quem acha que nós devemos usar a paleta da cor azul? Levanta a mão. Quem acha que devemos começar um novo projeto no mês que vem ou daqui 2 meses? Levanta a mão. São perguntas abertas, em que todos se sentem no direito de responder, mas ela é muito vaga. Agora, quando você faz uma pergunta dirigida para uma pessoa, aí estreita esse caminho e a conexão aumenta. Por exemplo, em que cidade que você nasceu? Como é que foi tua infância? Como é que é teu relacionamento com a tua mãe? Então são perguntas assim muito dirigidas e que naturalmente a pessoa vai responder trazendo elementos importantes que ela considera importante e que não você. Isso vai servir de base para você ir fazendo uma análise e fazendo a tua interpretação daquilo que realmente importa para ela, daquilo que é relevante ou não. Isso vai trazendo mais empatia, vai deixando ela muito à vontade. Se você dá tempo, dá a chance dela expressar tudo aquilo que ela sente, falar um pouco sobre as suas memórias, isso vai quebrar essa barreira que existia até então e vai existir a conexão. Faça o possível para deixar a pessoa à vontade. Me conta, me fala um pouco sobre você. Eu acho tão interessante saber sobre as pessoas, então me conta um pouco da tua história. Isso realmente aproxima. E quando você fizer essa pergunta e ela estiver discorrendo,
Dê a chance da outra parte falar. Toda vez que você dá liberdade para ela contar um pouco da sua história, das suas memórias, de tudo aquilo que ela viveu, você está estreitando esses laços. Ela se sente à vontade. Toda vez que ela estiver discorrendo sobre alguma coisa, você presta atenção. Isso tudo é elemento que vai ser usado para você depois. Lembra, você analisa e você está sendo analisado. Mantenha o fluxo da comunicação. Deixa a conversa fluir. Dá atenção exclusiva. Nós temos vivido um problema muito comum hoje em dia. Que é isso aqui, ó. Se eu estou conversando contigo e eu pego meu celular porque ele vibrou, porque está chegando uma mensagem, e eu converso contigo falando, tá, ok, pode ir falando que eu estou prestando atenção. Obviamente que eu não estou dando total atenção. Eu não estou prestando atenção exclusivamente em você. Eu estou dividindo a atenção em você e a atenção no meu telefone. Simon Sinek, ele fala numa palestra que o celular atrapalha muito a nossa comunicação. Toda vez que você estiver conversando com alguém, desliga e deixa de lado. A comunicação vai ser muito melhor. Não vai ter esse ruído que o celular proporciona. Certamente você já viveu essa situação em que você estava conversando com uma outra pessoa e essa pessoa estava usando o celular. Você sentiu que você não estava sendo valorizado da maneira que você gostaria que fosse. Você queria atenção naquele momento e a tua atenção estava sendo dividida com o celular. E agora eu vou te dar 3 dicas super importantes numa comunicação. Primeira delas, não interrompa. Se a pessoa estiver falando, se a pessoa estiver empolgada, contando alguma coisa, de repente surge aquela necessidade, aquela vontade de fazer algum comentário. Eu também, sabe? Eu também vi isso, eu também... Se a pessoa está falando, por exemplo, que quebrou a perna, eu também quebrei uma vez. Porque eu tenho uma bicicleta, eu também tenho. Toda interrupção vai gerar um bloqueio. Ela vai ter um atrapalho na linha de raciocínio dela. Então, deixa ela falar. Deixa para você fazer os teus comentários depois, quando ela permitir. Quando desacelerar um pouquinho, aí você faz os teus comentários e certamente vai ser uma conversa bem produtiva quando um respeita a vez do outro. Outro ponto bem importante, não termine frases. Tem frases que são óbvias e tem pessoas que são lentas na maneira de falar, na maneira de comunicar. E muitas vezes a gente já sabe o final da frase e vai terminar essa frase, vai terminar a palavra e isso atrapalha demais. A pessoa vai se sentir invadida, vai sentir, deixa eu falar. Primeiro eu falo, depois você fala. É muito comum isso. Então, se segura e não termina a frase de ninguém. A pessoa que está na tua frente, ela é importante, mas ela precisa se sentir importante. Ela deve sentir que você está prestando atenção nela, que você dedicou um tempo da tua vida, porque o tempo não volta mais, para você prestar total atenção a ela. É muito bom quando alguém para um pouquinho e presta atenção naquilo que você está falando. Você se sente valorizado. Assim, valorize a outra parte também. E uma terceira dica, não corrija. Sabe aquela pessoa que no meio de uma conversa fica corrigindo? De repente um erro de português, de repente se a pessoa tá palestrando, tá falando, não, falou errado. Se for para corrigir, corrija em particular. Se for elogiar, elogie em público. Mas uma pessoa que está falando alguma coisa, está de repente palestrando ou está contando alguma história, em casa mesmo, na frente de um grupo de amigos, deixa ela terminar. Não corrige ela no meio. Isso é uma situação constrangedora, chata, ela vai perder o embalo, vai perder o raciocínio e vai ficar chateada contigo. Ao passo que se depois de ela fazer a parte dela comunicar aquilo que ela queria, você chama ela de canto. Olha, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu gostei muito daquilo que você falou, foi super importante, só que ali naquele momento que você citou o caso, sei lá, da letra branca, não era preta. Você confundiu, não atrapalhou o conteúdo da mensagem, só que da próxima vez que você for falar, preste atenção nisso, porque pode gerar confusão nos outros. Ou seja, você falou com educação, você corrigiu com amor e a pessoa vai se sentir amada, valorizada, respeitada e que você realmente se preocupa com ela. Você quer que ela tenha uma performance melhor quando ela for falar novamente. Então aí você já ganhou a pessoa. Preserve sempre a dignidade. Todos nós somos falhos, somos errantes. Temos erros de dicção, temos erros de palavreado. Muitas vezes não temos um vocabulário vasto, com palavras, com termos. Não, respeita as pessoas. Cada um teve uma criação, um jeito, uma maneira de falar. O nosso Brasil é tão grande, existe o regionalismo, existe questão cultural. Então, preserve, valorize e principalmente respeite a outra parte. Se você quer ser respeitado, respeita os outros também. Vão existir situações na tua vida em que você vai falar com um público que está um pouco destoado com aquilo que você é ou daquilo que você representa. Por exemplo, se um dono de uma empresa, ele vai conversar com outros empresários de outro estado em uma reunião muito grande, ele vai estar no mesmo nível, ou ele vai se sentir de repente até um pouco abaixo. Mas esse mesmo empresário, se for falar com os funcionários, com o pessoal lá da função mais básica, ele vai estar muito superior a esse público.
Ou seja, ele tem que cuidar da maneira que ele se veste, da maneira com que ele fala, ele vai ter que falar de uma linguagem mais adequada, mais simples, mas com muita empatia, com muito respeito e com muita cordialidade. Então, em cada momento que você tiver, com o público que você tiver, se adeque. A maneira de se vestir, a maneira de falar, a comunicação. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade em conversar com as pessoas do campo. Sou formado em agronomia, já trabalhei vários anos na lavoura. Se for conversar com um funcionário rural sobre qualquer que seja o assunto, eu sei conversar tranquilamente. Eu sei comer marmita embaixo do trator com tranquilidade, até gosto. Mas ao mesmo tempo, eu sei conversar e me portar e me vestir com mesas de pessoas cultas, pessoas de poder aquisitivo alto. Ou seja, se adeque em cada situação, porque todas as pessoas merecem o teu respeito. Humildade não tem a ver com poder aquisitivo, com dinheiro, com conta bancária, com bens. Humildade está relacionada à maneira de você se comportar em relação às outras pessoas. Certamente você já passou por uma situação em que uma pessoa de alto poder público, de repente, uma pessoa famosa, uma pessoa de renome internacional, uma pessoa rica, e que essa pessoa parou, te deu atenção, conversou contigo ou atendeu pessoas mais carentes com humildade. Toda vez que acontece isso, as pessoas se sentem acolhidas e se sentem respeitadas. Ou seja, trate as pessoas com amor, com carinho, com respeito, independente da sua classe social, sua posição, trate com respeito, com a dignidade que cada um deles merece. A palavra de Deus, a Bíblia, meu livro de fé e prática, fala que nós precisamos ser humildes e que o orgulho precede a queda, ou seja, não seja orgulhoso, seja humilde. Nós todos somos coletores de informações em relação aos outros, em relação às outras pessoas que passam pela nossa vida. Todo momento nós estamos sendo analisados e estamos analisando também. E essa coleta de dados e esse processamento de dados se dá de uma forma muito rápida e ela se tornam base para aquilo que eu preciso ou não fazer, as decisões ou não a serem tomadas. Conforme a análise que eu faço sobre uma pessoa, isso vai me dizer se essa pessoa é confiável ou não, se essa pessoa merece estar no meu círculo de amizades, se é uma pessoa que eu preciso manter a distância, se é uma pessoa que eu posso iniciar um relacionamento, como por exemplo um namoro, ou de repente até um casamento, se é uma pessoa que eu posso fazer negócio, se é uma pessoa que eu posso indicar para outros amigos a fazerem negócio também. Ou seja, tudo isso está sendo analisado muito rapidamente. Portanto, seja intencional naquilo que você faz, seja transparente, seja verdadeiro e seja uma pessoa respeitosa. Respeita a outra parte. Ouça, as pessoas estão carentes de atenção. Para um pouquinho, ouça e lembre, olhos nos olhos. Certamente a comunicação vai ser boa, você vai ser mais feliz e vai fazer as outras pessoas mais felizes também. Nós estávamos falando sobre prestar atenção e eu agradeço porque você ficou prestando atenção em mim até agora. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele é relevante, compartilhe com as pessoas que estão à sua volta, pessoas que precisam ter uma comunicação mais assertiva, mais adequada. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Um abraço.